Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos. Começamos agora a nossa unidade 2, aula 3, falaremos sobre capitalização composta. Bom, tivemos aí a aula 1 e 2, né, um conteúdo tranquilo, juros simples, desconto simples, e agora passaremos aí para um assunto, não diria mais difícil, talvez um pouco com mais detalhes, um pouco mais complexo, tá certo? Bem, então começamos agora a capitalização composta, tá bem? Mas o que vem a ser capitalização composta, tá? Aqui, o que eu destacaria? Que a partir de aqui os juros serão juros sobre juros, tá certo? Em toda a dinâmica de capitalização composta. Vocês verão isso em juros compostos, descontos compostos, tá? Mas então vamos lá, capitalização composta é aquela em que a taxa de juros ela vai incidir sobre o capital inicial, tá? Acrescido de juros acumulados, tá? Vou marcar aqui a minha caneta. Ok? Até o período anterior. E não é nesse caso, nesse tipo de capitalização composta, a taxa ela vai variar exponencialmente em função do tempo, tá? Bom, a partir de aqui, quando fala-se exponencial, vocês terão que relembrar aí lá da matemática básica, né? Exponencial, vocês lembram como calculam? Se vocês não estão lembrados desse assunto, voltam lá no seu livro, tá, de segundo grau, enfim, para vocês lembrarem o que é função exponencial, tá? Como que vocês trabalham, tá? Bem, então vamos lá. Além disso que eu falei aqui, a taxa utilizada em capitalização composta será a taxa efetiva. O que é a taxa efetiva, Cássia? É a taxa que realmente eu paguei, tá? Que eu utilizei. Então, é a taxa de rendimento que a operação financeira proporciona efetivamente para mim, tá certo? No investimento, tal, numa aplicação. E o conceito de taxa efetiva, ele está associado à taxa equivalente. Lembra que lá em juros simples, a taxa efetiva equivalente era a mesma coisa? Na verdade, minto, lá era taxa proporcional, era a mesma coisa. Aqui não. A taxa efetiva, ela está associada à equivalente, tá? Então, a taxa efetiva ela pode ser determinada por equivalência e essa aqui é a fórmula para você trabalhar com taxa efetiva e equivalente, tá certo? Bom, vamos seguir. Aqui logo de cara eu trago para vocês um exemplo, tá? Que fala assim, vamos supor que eu tenho R$ 100 aplicado a uma taxa de 4% ao mês, capitalizados mensalmente pelo prazo de um ano. Qual a taxa nominal e a taxa efetiva? Vejam só, começamos agora a trabalhar com capitalização composta. E capitalização composta, de novo, eu chamo a atenção para a interpretação. Vejam só, aqui eu tenho uma taxa ao mês, eu tenho um prazo de um ano e eu tenho uma capitalização mensal, tá? E o que significa dizer isso? Significa dizer, pessoal, lembra que lá atrás eu falei, pessoal, a taxa ela precisa estar no mesmo tempo que o prazo, né, que está dando um ano. Então, quando eu olho assim, opa, de cara, já tem que transformar então ou para mês ou para ano negativo. Aqui vocês precisam considerar a capitalização que é mensal. É super importante isso, tá? Então, nesse caso aqui, 4% ao mês, tranquilo, já mantenho. Agora, esse tempo aqui que está um ano, eu preciso passá-lo para mensal, considerando que a capitalização é mensal, tá? Então, primeiro vamos calcular a taxa nominal e depois a taxa efetiva. Então, o meu N, ele será 12. Por que 12, Cássia? Porque um ano tem o quê? 12 meses. Então, eu vou multiplicar 12 pela taxa 0,4. Por que está 0,04? Lembra? Porque eu dividi por 100, né? Eu preciso trabalhar com o valor unitário da taxa. E aí eu vou encontrar qual vai ser a minha taxa ao ano, tá? Que eu precisarei trabalhar. Bom, agora vamos encontrar aqui a taxa equivalente, né? Como eu disse, né, apontei lá atrás uma fórmula, vocês utilizarão dessa fórmula, tá certo? Então aqui substituir, lembre que lá atrás na taxa nominal nós utilizamos, tivemos lá que converter o tempo, né, de ano para mês, não, mas aqui eu já posso utilizar já direto. Por quê?
porque aqui, ó, no meu exponencial eu estou usando o 12, tá? Vejam, então, essa é a grande pequena diferença, eu vou falar assim. E aí, claro, eu encontrarei o valor da minha taxa equivalente para que eu possa utilizar. Vejam que as duas taxas, elas são diferentes para a mesma situação. Ok, vamos agora falar sobre juros compostos. O que são juros compostos? É aqueles juros que são calculados sobre o montante ou sobre o valor futuro de algum investimento, enfim, de alguma aplicação que eu tenha feito. Claro, considerando o período anterior e sim a partir de um período financeiro, tá? Então, juros compostos é um sistema de juros sobre juros, tá certo? Então, não esqueçam disso. Isso acontece na maioria das transações comerciais, tá? Então, eu trouxe aqui um comparativo, um quadro em que vocês perceberão qual a diferença entre capitalização simples e capitalização composta. Vamos considerar o seguinte, que a evolução de um capital de 10 mil aplicada a 10% ao mês em um sistema de capitalização simples. Primeiro veremos isso e depois veremos esse mesmo capital a 10%, como que ele se comporta na capitalização composta. Então, olha só, presta atenção. Aqui no primeiro mês eu tenho 10 mil, 10% de 10 mil, né? Eu vou ter aí 11 mil. E aí, sucessivamente, eu vou ter segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Então, percebam aqui qual o montante que eu alcancei aí durante esses 4 meses, tá? Considerando aí uma taxa. E vejam que a taxa, ela foi calculada sobre o saldo inicial, tá? Agora, vamos ver como funciona na capitalização composta. Eu tenho aqui no primeiro mês 10 mil, né? Então, eu tenho 10% de 10 mil, R$ 1.000, então eu vou ter um total de 11. Mas no meu segundo mês, 10% ele vai incidir sobre 11 mil e não sobre 10, como no capitalização simples. Então, vejam que eu vou ter um montante de 12,100. A mesma coisa acontece no terceiro mês e a mesma coisa acontece no quarto mês. Então, vejam, tá, que esses 10% aí, olha, ele foi sobre o valor, tá bom? Não do saldo inicial. Perfeito? Seguindo aqui, tem um gráfico aí dos juros e do montante composto, tá certo? Vejam só, lembram que lá no Simples era só uma reta, só que a minha reta não ficou reta, né? E aqui, assim, ele tá meio inclinada, né? Então, não é linear como nos juros simples, tá? Bom, nos juros compostos e montante composto eu também tenho fórmulas a utilizar, tá? Montante vezes capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, tá? Então, eu tenho uma pessoa toma emprestado R$ 1.000 a um juros de 2% ao mês durante 10 meses. Os dois aqui estão no mesmo período, perfeito, de uma capitalização composta. Me pergunta qual montante que deve ser devolvido nesse período. Então, aplicamos na fórmula e encontraremos o valor do montante, tá? Lembrando, não esqueçam da taxa, sempre dividam por 100, tá bom? Um outro exemplo, qual a taxa mensal de juros compostos é recebida por um investidor que aplicou 50 mil e resgatou 8 meses uma quantia de R$ 92.546,50. Então, aqui o que está perguntando? Está perguntando a taxa. Então, eu vou utilizar da mesma forma, mas claro, como a taxa ela está aqui desse lado, tá bem? Eu vou passar então os 50 mil para o outro lado dividindo e assim eu encontrarei o valor da taxa, tá? Nessa parte aqui é matemática básica pura, então relembrem aí essa questão para vocês não se confundirem. Bom, qual a taxa mensal de juros? Aqui eu trago então um outro exemplo, tá? Aqui já é uma outra fórmula de resolver, ok? Bom, então pessoal, aqui eu finalizo a aula 3, que nós falamos aí sobre capitalização composta. Eu compartilhei com vocês quais os pontos que eu considero aí como destaque, que vocês precisam ter um pouco mais de atenção. E lembrando, como eu falei na aula 1 e 2, estudem, pratiquem, que assim vocês assimilarão mais rápido. E claro, vocês saberão aonde que vocês estão com dúvidas, né? Porque se vocês não praticam, se vocês não estudam, né, não terão dúvidas, isso não é muito legal. Bom, enfim, eu deixo aqui um abraço e eu vejo vocês na aula 4, onde falaremos sobre desconto composto, tá certo? Um abraço!